Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quinta-feira, dia 21 de abril. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Os discípulos de Emaús, assim como são conhecidos, relataram a experiência que eles tiveram e testemunharam a ressurreição de Jesus. Não existe provas concretas da ressurreição de Jesus, nem fotos, nem filmagens. Não existe nada que comprove cientificamente a ressurreição de Jesus. A igreja vive da fé e das testemunhas. Então você e eu, cada um de nós vai fazendo essa experiência com Cristo ressuscitado e vamos testemunhando para as crianças, para os jovens e os casais. E assim a igreja nasceu, as testemunhas do Cristo, os discípulos, os homens e as mulheres de fé. E os discípulos ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Jesus ressuscitado faz a sua primeira aparição pública. Ele aparece não a todo o povo, mas a seus discípulos, aos homens e mulheres que caminharam com ele, que o seguiram aqui na terra. Os discípulos e as mulheres ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas como assim? O Mestre ressuscitou? Seu corpo havia desaparecido? Achavam que era uma assombração. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração?" Jesus faz essa pergunta porque não era para haver dúvidas. Jesus já havia anunciado várias vezes que morreria e ressuscitaria. E Jesus ainda diz: "Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vejam. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Então, o corpo glorioso de Jesus é um corpo também físico, porque nós rezamos no creio, nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna. E dizia isso, e dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. O coração dos discípulos, o pensamento dos discípulos estava a mil. Mil coisas passavam neles. O que estava acontecendo? Era uma grande novidade, tudo era muito novo. Então Jesus disse: "Tens aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Jesus faz a refeição, é a Eucaristia. Jesus se alimenta e alimenta aqueles que o amam. Todos unidos no Cristo. Estavam assim unidos na última ceia antes da morte de Jesus, agora estão novamente unidos na ressurreição do Cristo. É na Eucaristia que a igreja nasce, é na Eucaristia que a igreja se fortalece. E somos alimentados na Eucaristia para sermos enviados em missão, para testemunhar Jesus, para praticar o bem e semear a paz. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém." Então Jesus fala da mensagem central do Evangelho, que é a conversão e a fé. Se nos convertermos, acreditamos em Jesus e crendo em Jesus, alcançaremos a salvação. E Jesus termina declarando: "Vós sereis testemunhas de tudo isso." A igreja se sustenta pelo testemunho dos cristãos, por aqueles que se encontram com Jesus, por aqueles que fazem essa experiência de fé
e se colocam a serviço. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, seu dia, abençoe sua família, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.